Bom, pessoal, quando a gente faz então a aproximação de uma função pelo seu polinômio de Taylor, a gente comete um erro. E esse erro a gente pode calcular também, e é o que a gente conhece por fórmula de Taylor. Então vamos lá. Então, dado o polinômio de Taylor de grau n de uma função f de x, a gente vai denotar por Rn de x o resto, né? A diferença entre a função e o polinômio. Então, isto é, Rn de x vai ser f de x menos Pn de x, né? Então, essa diferença entre os dois polinômios, né? Quer dizer, a função e o polinômio é o que a gente conhece por resto, tá? Então, temos, se a gente passar esse polinômio para o lado de lá, a gente tem que a função é o polinômio de Taylor mais o resto. Ou, mais explicitamente, a gente pode escrever a função como sendo o polinômio de Taylor, então toda essa expressão aqui é o polinômio de Taylor de ordem n, mais o resto, ok? Então, para valores de x nos quais o resto é pequeno, né, ou seja, próximo ali de x, né, de c, então o polinômio ele dá uma boa aproximação para a função. Por isso, o Rn de x ele é chamado resto, né? Então, por isso que a gente chama de resto. O problema agora consiste em determinar uma fórmula para o resto, de tal modo que a gente possa calcular, ele possa ser avaliado e a gente possa calcular qual foi o erro, né? Qual é esse resto que a gente comete quando aproxima a função do seu polinômio de Taylor, tá? E aí a fórmula de Taylor nos diz o seguinte: suponha que eu tenho f definido no intervalo fechado AB, chegando em R, uma função definida nesse intervalo. Suponhamos que as derivadas f' e f' até a derivada de ordem n existam, né, e sejam contínuas no intervalo fechado AB, ou seja, ela é de ordem Cn. Às vezes se aparecer aí é uma função de classe C1, C2, né, Cn. Então Cn significa que tem todas as derivadas até a ordem n e todas são contínuas, né, no ponto, no intervalo. E que a derivada de ordem n mais 1 exista no intervalo aberto AB. E aí seja C um ponto qualquer fixado no intervalo fechado AB. Então, para cada x nesse intervalo AB, com x diferente de C, a gente vai ter um ponto Z entre C e x, de tal forma que isso aqui é satisfeito. Ou seja, a função vai ser seu polinômio de Taylor mais essa expressão. Então, ou seja, essa expressão aqui, ó, é exatamente uma expressão para o resto da função, né, no ponto x, né? Então, para cada x vai existir esse ponto z. Então, vai existir esse ponto z entre x e c que satisfaz essa propriedade, né? Que a função é o polinômio de Taylor mais essa parcela aqui. Bom, o que acontece então, pessoal, quando a gente tem c igual a zero? Né? Então, para c igual a zero, o que vai acontecer? Então, quando c é igual a zero, temos... Então, qual que é a expressão da função? F de x vai ser f de zero mais f' de zero vezes x mais até a derivada de ordem n no zero sobre n fatorial vezes x elevado a n, né? Então, é isso que diminui aqui, né? Mais esse termo, né? Essa expressão, derivada de ordem n mais 1 no ponto z sobre n mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1. Então, esse aqui vai ser o resto. E essa fórmula aqui, pessoal, muitas vezes pode aparecer com outro nome, não aparece com fórmula de Taylor, mas essa daqui esta fórmula é chamada de fórmula de Maclaurin, tá? MC-Laurin, tá? Deixa eu... Maclaurin. Na verdade tem o aqui. Tá? De Maclaurin. Beleza, pessoal? Então, se eu tenho a fórmula de Taylor em torno do zero, ela é conhecida como fórmula de Maclaurin, tá? Então, é uma
uma simplificação da fórmula de Taylor, vamos dizer assim, né? Um caso particular da fórmula de Taylor.